Salve da Igreja com a paz do Senhor. Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo número 15, que diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Amém? Então aqui o salmista, ele está falando aquela pessoa que vai habitar, no trono, no reino do Senhor, E nós estamos aqui reunidos porque nós queremos, habitar na casa do Senhor, porque nós amamos a Deus, Porque nós estamos aqui para glorificar, para louvar, para adorar o Senhor, e que Deus ele continue sempre assim nos abençoando, nos conduzindo. E nós sabemos, que Ele está presente nas nossas vidas, que Ele está presente agora, onde cada um dos irmãos estiver assistindo o culto, ouvindo o clamor de cada um dos irmãos, atendendo às necessidades, porque o Senhor ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, e Ele está sempre com as mãos estendidas para nos abençoar, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, meu Pai. Te apresentamos, Senhor, as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos guardar, meu Pai, nos livrar de todo mal, que o Senhor venha nos encher com a tua graça, com a tua presença, com o teu Espírito Santo, lançando por terra, meu Deus, tudo aquilo que não vem de ti. Que o Senhor venha nos encher, meu Deus, com a tua presença, que o Senhor venha nos conduzir, meu Pai, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, aumentando a nossa fé, meu Deus, e repreendendo tudo aquilo que não vem de ti do nosso meio, das nossas vidas, abençoando a nossa família, meu Pai. Cada um, Senhor, dos nossos familiares, aqueles que não te conhecem, aqueles que estão passando por dificuldade, que o Senhor vai ao encontro de cada um, Deus, guardando, abençoando, libertando, Senhor, e livrando de todo o mal. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Agora vamos louvar o hino da harpa 339. Oh, Jesus ressuscitado, grande é o seu poder, se comigo, meu amado, dá-me a graça e o saber pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver, meu Senhor, tu és meu guia. Dá-me força, vida e luz, plena paz e alegria. Me concede, ó meu Jesus, pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. És a luz tão radiosa que me traz consolação contra a morte dolorosa. Tu me deste a salvação pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Quero, ó Deus, agradecer-te o teu grande imenso amor, porque
concedeste o real Consolador para fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só para ti viver. Amém. Glórias a Deus. Agora vamos ouvir a pregação do pastor Pedro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Quero cumprimentar os irmãos, a paz do Senhor. Amém. E é sempre bom estar mais uma vez na casa do Senhor para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Amém. Eu vou estar fazendo a leitura que está aqui no Salmo 81. É um salmo de Asaf. Vou estar lendo do versículo 8 em diante. Um versículo que diz assim: Ouve-me, ó povo meu, e eu te a demonstrarei. Ó Israel, não tão somente me ouviste. Não haverá entre ti Deus estranho. Não te prostrarás ante um dos deuses estranhos. Eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito. Abre a tua boca e eu a encherei. O meu povo, porém, não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Amém? Então aqui nós vemos no salmista aqui falando de como Deus se dirigiu ao povo, querendo que eles seguissem exclusivamente ao Senhor. Mas o povo procurava outros deuses. Era o conselho do Senhor aqui, era que eles não se prostrassem diante de outro Deus. Era Deus feito pelas próprias mãos. E nós vemos isso até hoje em todos os lugares. Alguém quer fazer um pedido e acha que Deus não está resolvendo, ele vai e se dirige a um outro Deus. Que seja um santo, que seja a padroeira do Estado, que seja o que for. Mas são pessoas carnais, quando nós podemos nos dirigir diretamente ao Senhor, nos dirigir diretamente a Jesus, que não é homem carnal, mas sim espiritual. Os outros, qualquer um que nós dirigirmos, são pessoas carnais, às vezes usadas por Deus, como foi o caso dos apóstolos, a grande obra que Pedro fez, e todos eles, Paulo, mas eram pessoas carnais. Mas a mãe de Jesus também era carnal. No lugar que ela foi sepultada, está até hoje. Mas Jesus não. Ele foi sepultado e ressuscitou. Por isso que o Senhor aqui já fala para que nós não nos dirigimos a Deus estranho. Se você tem um problema, está orando ao Senhor, e o seu problema não está sendo resolvido, você não precisa procurar outro Deus, porque não vai resolver. Porque Deus é o Senhor de tudo, Ele está acima de todas as coisas. Nós vamos procurar na Bíblia, nós vamos ver desde o princípio, aqueles que buscaram a presença do Senhor. E um dos grandes exemplos é o de José, Daniel, que José foi vendido pelos irmãos para o Egito. Mas ele nunca abriu mão de servir a Deus. Ele nunca fez uma oração a outro Deus. Ele foi preso, foi humilhado, mas diz a palavra do Senhor que José era preso, mas Deus era com ele. O Senhor era com ele. E ele sempre se saía bem ali naqueles lugares. E de uma prisão, ele foi tirado para ser governador do Egito. Porque Deus o usou para interpretar um sonho de Faraó. Porque ele se colocava na presença do Senhor. Ele não fazia petição a outros deuses. Sandraque, Mesaque e Abednego, eles foram livres de uma fornalha de fogo ardente, que todas as pessoas que foram jogadas ali foram eliminadas, porque eles entregaram a vida na mão do Senhor. E eles não quiseram se dobrar diante dos deuses que Nabucodonosor tinha feito uma estátua de ouro, e todos tinham que se dobrar, eles não se dobraram. Porque eles já tinham exemplo
do seu colega Daniel, que já no início ele já não quis nem o alimento que era do rei. Ele pediu um alimento diferente. Olha só, ele era preso. Ele estava ali para fazer o que se mandasse. Mas ele confiava tanto em Deus que ele conseguiu o alimento que ele queria da maneira que ele queria. E diz a palavra do Senhor que ele cresceu em sabedoria, em estatura, mais forte que todos os outros que estavam ali, sendo melhores alimentados para eles do que ele. Mas ele queria seguir o caminho do Senhor. E quando ele também foi jogado numa cova dos leões, o próprio Deus o livrou ali, porque ele tinha se recusado, tinha um decreto que ninguém podia fazer petição a nenhum Deus, a não ser aos deuses de Nabucodonosor. Eles tinham que fazer petição ao rei. Mas diz a palavra do Senhor que Daniel subia no segundo andar da sua casa, onde as janelas eram abertas para o lado de Jerusalém, era distante, mas estavam abertas para o lado de Jerusalém, e ele orava 3 vezes ao dia. Aquilo foi preparado para Daniel, porque eles não conseguiam achar uma falha nele. E eles sabiam que ali eles iam encontrar algo, e Daniel não ia abrir mão de servir ao seu Deus. Por isso ele foi jogado numa cova dos leões, e saiu dali vitorioso, e aqueles homens que se levantaram contra ele foram derrotados. É o que Deus está falando aqui. Se você confiar, não se prostrar diante de outro Deus, ele vai te dar tudo que você precisa. Aqui no versículo 16 ele ainda confirma: eu porém te sustentarei com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha te saciarei. Então, por que nós temos que buscar outros deuses? A pessoa está orando a Deus, está buscando, mas está demorando. Quantos anos José demorou para receber a sua bênção? Daniel foi levado preso, era criança, um adolescente, e lá no livro de Daniel ele fala: eu descobri pelos livros que o cativeiro de Israel era 70 anos, quer dizer, ele tinha 70 anos que estava ali, esperando pela mão do Senhor para tirar ele dali, porque ele sabia que ia acontecer isso, mas ele nunca fez uma petição a outro Deus. Aí nós estamos aqui, estamos orando a Deus, está demorando, como demorou com Daniel, como demorou com José, como Davi, quando foi ungido rei, ele ficou muitos anos ainda numa luta para poder não fazer nada errado para chegar no seu reino e não permitir que Israel cometesse idolatria. Foi uma das maiores qualidades de Davi, foi essa. Na época dele não houve idolatria em Israel porque ele não permitiu. Mas ele enfrentou lutas, batalhas, mas ele sabia que Deus estava na frente dele e ia entregar aquilo que tinha prometido para ele. Então, se Deus não está te respondendo, meu irmão, não precisa você procurar outro Deus, não. Porque ele também não vai te responder, porque ele não tem poder para te responder. A imagem que foi feita pela mão do homem, ela não vai te responder. A imagem que o homem cortou um pau, fez uma imagem, e da outra ele queimou para botar no fogo, para fazer a comida, ela não vai fazer milagre. Mas o Deus que nós servimos, ele faz. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Ele livrou José da mão dos seus perseguidores. Ele levou Jacó porque obedeceu ao seu pai para uma terra distante. Ele foi julgado de todas as maneiras ali, mas saiu dali vitorioso, como era a promessa de Deus. Porque Deus falou com ele no caminho ainda. E ele prometeu para Deus: se Deus for comigo nessa viagem, se ele me der comida e me der veste para eu vestir, e eu e pai voltar à minha terra, tudo que eu possuir, eu darei o dízimo ao Senhor. E ele voltou dali um homem abastado, um homem rico. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. Quando o seu sogro mudava o seu salário, era de uma maneira que não tinha condições para ele. Aqui você vai ter as crias do branco, com branco você vai ter do listado, do que nascer listado, não vai nascer. Do preto você vai ter os malhados, também não vai nascer. Mas era exatamente o contrário. Nascia e eram os mais fortes. Os melhores eram os que nasciam listrados e malhados, que eram o que ia para a mão
de Jacó, que depois se transformou em Israel. Por quê? Porque ele colocou sempre na mão do Senhor. Então nós temos que buscar o Senhor. Às vezes a promessa vem imediato, mas às vezes ela vai demorar. Tem vezes que ela vai demorar. Quantos anos Davi ficou? Vocês acham que Davi foi ungido a rei por Samuel? E com poucos dias ele foi assumir o rei? Não. Ele passou um tempo. Foi levar alimento para os seus irmãos lá. Deus apresentou ele a Israel, quando botou ele ali de frente a Golias. Ele não tinha a menor condição, mas venceu, porque Deus era com ele. E dali para frente, quando Saul começou a ficar enciumado, Saul começou a buscar matá-lo. E ele se escondia num canto, foi esconder até no meio dos filisteus. Foi para um lado, foi para o outro, mas Deus era sempre com ele. Ele era sempre vitorioso. Ele estava sempre levando a vitória na sua mão. Porque a confiança dele estava no Senhor. A confiança dele estava em Deus. Não era no outro, não. Quando Eliseu assumiu no lugar de Elias, está lá no livro de 2 Reis, ele ficou na cidade, os homens foram procurar Elias para um lado e outro. Ele falou que não precisava procurar. Está no segundo livro de Reis, no capítulo 2, do versículo 19 em diante. E quando ele voltou aqui no versículo 19, aqueles homens disseram: olha, como meu senhor vê, essa cidade aqui é boa, é bem situada, mas as águas são más e as terras estéril. Ele disse: traz para mim uma tigela nova e põe sal nela. Ele levou aquela tigela com sal e jogou naquela água e decretou que aquela água não ia mais causar morte. E decretou que aquela terra não ia ser mais estéril. E Deus tomou uma providência. Ele apresentou a quem? Apresentou ao Senhor. Ele apresentou a Deus. Porque qual foi o pedido de Eliseu para Elias? O que tu queres que eu te faça? O que você vai querer? Ele disse: eu quero uma porção dobrada do teu espírito, Elias. E ele falou para eles: olha, o que você pediu é difícil, mas se você me vir quando eu for tomado, você vai ter isso aí. E ele seguiu Elias todo o tempo. Eu vou em tal lugar, eu vou junto. Eu vou em tal lugar, eu vou também. Até na hora que Elias foi tomado pelos carros de fogo, e ele segurou a capa de Elias. E na mesma hora ele testou como eles tinham passado. Elias tinha cortado a água do Jordão quando tocou a sua capa. Ele foi lá e fez a mesma coisa. E estava com ele o poder do Espírito de Elias. Então, quando nós confiamos no Senhor e colocamos na presença do Senhor o que nós queremos, ou qual é a nossa necessidade, e nós estamos buscando, estamos fazendo por ano, não estamos seguindo outros deuses, nós vamos seguir ao Senhor e confiar no Senhor. Tenha certeza de uma coisa: ela pode até demorar, mas ela vai vir na sua mão. E às vezes tem aquele pedido que ele vem imediato. Jesus chegou num pavilhão e tinha um homem que ele estava ali 38 anos, que ele era inválido, e ele estava ali tentando a entrar naquela água, naquele tanque, para ser curado. E Jesus olhou para ele e, vendo a sua situação, mandou que ele levantasse e andasse. Ou seja, ele esperou o tempo, na hora exata ele saiu dali curado. E assim foi muitos e muitos milagres que o Senhor Jesus fez quando ele esteve aqui na terra. Mas quem é capaz de dizer aonde está o corpo de Jesus? Ninguém, porque ele foi ressuscitado. Todos sabem onde Abraão foi sepultado. Todos sabem onde José foi sepultado, tanto que ele pediu que quando Israel voltasse do Egito, levasse os seus ossos, e eles levaram. Jacó, todos eles. Mas Jesus não, porque ele não era carne, ele era espírito. Ah, mas então a mãe de Jesus era carne também. Foi por obra e graça do Espírito Santo que ela foi a mãe de Jesus. Mas nós temos que dirigir a nossa oração, temos que dirigir a nossa petição ao Senhor Jesus. Quando nós estamos precisando, nós temos que buscar ajuda na igreja onde nós estamos congregando. As pessoas vão orar, o pastor vai orar, o missionário vai orar, os presbíteros vão orar. E todos orando junto, Deus vai responder a nossa oração. Mas a petição nós vamos fazer ela direto para o Senhor. Eu faço cura. Não, você pode ser usado por Deus para curar, mas não é você que faz a cura. Pedro chegou numa posição
que ele passava, a sua sombra curava as pessoas, mas pela determinação de Jesus. Quando ele entrou naquele templo, que tinha aquele homem colocado ali, lá no livro de Atos, fala, quando ele entraram no templo, na porta chamada Formosa, tinha um homem ali, ele olhou para ele, o homem pediu uma esmola, ele disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Não é em nome de Pedro nem de João, em nome de Jesus o Nazareno. E diz a palavra do Senhor que aquele homem levantou e entrou com ele no templo, glorificando ao Senhor. Por quê? Porque Pedro colocava, tudo que ele fazia era abençoado pelo Senhor. Saulo, que era um homem perseguidor, se tornou um apóstolo do Senhor e foi muito usado por Deus, mas sempre usando o nome do Senhor, com o Senhor na frente. Aí, às vezes a pessoa está aqui, não, essa igreja aqui, ela não está boa, eu vou para tal lugar. O Deus é o mesmo, o Deus é o mesmo. É você que está precisando de orar. Você, a igreja não vai se adaptar. Você tem que se adaptar à obra. Você tem que se adaptar à palavra do Senhor. Você tem que se adaptar conforme diz na palavra do Senhor. Ser fiel com o Senhor. Ele é claramente quando ele diz aqui, não haverá entre ti Deus estranho. Não te prostrarás antes um Deus estranho. O que as pessoas fazem? Vão lá, vão fazer caminhada, vão se prostrar diante de Deus. Não, faz o sacrifício para o Senhor, faz oração, ora às madrugadas, jejuma, coloca na mão do Senhor, faz a sua petição para o Senhor, porque Ele vai te responder. Pode não te responder de imediato, mas Ele responde. E às vezes o milagre vem na mesma hora. Quando Pedro falou para aquele homem, levanta-te e anda, foi na mesma hora. Ele levantou ali, em nome de Jesus, levanta. Ele levantou, não demorou. Por quê? Porque ele estava falando em nome de Jesus. Quando Jesus perguntou para aquele céu, o que é que tu quer que eu te faça? Eu quero ver, Senhor. E se vê, a tua fé te salvou. Imediatamente aquele homem estava curado. Por quê? Porque ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, cala a boca, você está atrapalhando. Ele gritava mais alto. Sabe por quê? Porque ele não estava gritando pedindo ao homem, ele estava pedindo ao Senhor Jesus. E Jesus voltou e chamou aquele homem. E assim ele pode fazer nas nossas vidas também. Nós vimos quando Davi estava numa situação complicada, lá no Salmo 70 ele disse, Senhor, apressa-te por mim, ó Deus. Eu estou angustiado e aflito, eu preciso de ti agora. Apressa-te por mim. Por quê? Porque a situação era muito complicada. E quando você estiver numa situação difícil, que não tem saída, Deus vai se apressar para te ajudar. Deus pode se apressar para te ajudar. Mas às vezes nós temos algumas coisas para acertar, para colocar na nossa vida em dias, para sabermos o que é certo e o que é errado, para não dar mais valor ao material do que a presença de Deus. Às vezes nós estamos mais ligados naquele bem material, é no carro bonito, é na casa, é em qualquer coisa que você tiver, que você acha que é interessante. Não. O mais importante na sua vida tem que ser a presença do Senhor. É importante, a sua casa é importante. É importante o seu alimento de cada dia, é importante. É importante o seu carro, você deslocar para um lado, muito importante. Mas a presença do Senhor está acima de todas essas coisas. Porque você é o guardião. É o guardião do que Deus lhe entregou. Tudo que você tem aqui, Deus lhe entregou. Você só está sendo o guardião. No dia que você for levado, não tem nem bolso, você não vai levar nada, vai ficar tudo aqui. Mas você leva consigo a presença do Senhor. E você será recolhido pelo Senhor Jesus se você estiver sempre se dobrando diante do Senhor. Não se dobrando diante de outros deuses. Ah, pastor, mas eu era católico, eu fui muito, também fiz muito isso. Mas na hora que nós somos chamados, nós precisamos saber e conhecer na palavra do Senhor o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. E para isso, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos de ler a palavra. Eu já tinha lido a Bíblia uma vez ou duas, e agora nessa pandemia, eu estou terminando pela segunda vez. E a gente vai revendo coisas que a gente já tinha visto, mas que você vai reativando na memória e vai vendo. E estou a fim de terminar logo para eu voltar
para ler de novo, que o meu propósito é ler ela 3 vezes até o fim do ano. Já estou terminando a segunda e vou começar a ler pela 3ª vez. Ah, mas não é necessário isso. É necessário. Se nós pudéssemos, nós devíamos ler a Bíblia todo ano, 1 vez ou 2. Dava para ler tranquilo, tranquilo, tranquilo. A primeira vez eu li em 66 dias. Dessa vez eu demorei um pouco mais, porque estava fazendo outras coisas e tal, e demorei um pouco mais, mas também vou terminar nos 60 e poucos dias também. E a gente vai conhecendo mais e mais a palavra, e quanto mais nós lemos, mais nós vamos pegando confiança no Senhor. Mas nós vamos aprendendo que o Senhor é quem realmente determina o nosso caminho. É o Senhor que move a sua mão, é o Senhor que livra da dificuldade, é o Senhor que te dá a vitória, é o Senhor que guarda, é o Senhor que dá a saúde, é o Senhor que age em todas as áreas da tua vida. É o Senhor que entra nessa noite no seu lar para te abençoar, para abençoar a sua família e para repreender toda dificuldade e toda perseguição. É o Senhor que faz essas coisas, é o Senhor que determina. O próprio Jesus diz: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Se Jesus tivesse clamado naquele dia, Deus tinha tomado a providência, mas não tinha se cumprido o que estava nas Escrituras. Era necessário ele passar por tudo aquilo, mas era necessário para que fosse remido o pecado de todos aqueles que confiam no Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque nós confiamos no Senhor e sabemos que Ele é bom e maravilhoso e que vai estar lhe abençoando. Salmo 81. Se o irmão quiser, leia o salmo aí. É um salmo pequeno também, são 16 versículos só. E veja o que Deus fala nesse salmo, do primeiro ao versículo 16. Tudo que ele fala. São às vezes coisas, capítulos pequenos, versículos que nós lemos, que nós vemos a capacidade de Deus nas nossas vidas. Nós só precisamos ler e entender o que foi falado. Se você não entendeu no texto, lê o contexto, que você vai terminar entendendo. E saber que Deus está acima de todas as coisas. Essa é uma das maiores verdades que existe na palavra do Senhor, que Deus é soberano, poderoso e está acima de tudo. É Ele que pode nos guardar, nos livrar e nos salvar de toda dificuldade. Amém? Essa palavra que eu tenho nessa noite, espero que os irmãos revejam nela e que ela toque no coração de cada um, para que nós possamos receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem para nos entregar. Amém? Deus se agrada, Ele sabe qual é a sua dificuldade, mas Ele se agrada quando você abre a boca e confessa para Ele: Senhor, a minha necessidade é essa, o meu erro foi esse, eu preciso disso e disso e disso. O Senhor vai se agradar, porque você confessou para o Senhor, você abriu a boca e falou para Ele que realmente você tinha feito um deslize e que Ele vai tomar a providência a seu favor. Amém? Nós vamos agora aqui estar orando pelo dízimo das ofertas, entregando na mão do Senhor e agradecendo a Deus por isso. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, está aqui os dízimos de ofertas que foi alçado pelos teus filhos, meu Pai. E nós te pedimos, Senhor, que tu venha nessa noite, meu Pai, abençoar, meu Pai, livrar, meu Pai, guardar, Senhor Deus amado, repreender todo cortador, todo devorador, meu Pai. Aqueles que trabalham por conta própria, aqueles que têm emprego, que têm salário, Senhor Deus, que tu venha multiplicar as moedas de cada um, meu Pai, para suprir a necessidade de cada um dos teus filhos, meu Pai, em todas as áreas que ele for necessidade. Tu vai cumprir a tua palavra e multiplicar, porque tudo aquilo que tu determina, Senhor, ele tem rendimento e tem multiplicação, porque tu és Deus grande e poderoso. E nós colocamos diante de ti nessa noite e te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar aqui na igreja, domingo, a partir das 7 horas. Está tendo uma frequência baixa, mas nós estamos indo lá direitinho. E estamos convidando os irmãos, vamos participar, vamos convidar pessoas, vamos convidar mais pessoas, que tem muita gente necessitada para vir para a casa do Senhor.
para que seja abençoado e receba de Deus aquilo que Ele tem para nos entregar. Amém? Aleluia. Vamos orar pelo encerramento. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, nessa hora, meu Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida de cada um dos Teus filhos, meu Pai. Aqueles que estão em casa, aqueles que estão de serviço, aqueles que estão viajando, meu Pai. Nós colocamos cada um na Tua presença, colocamos cada família diante de Ti, meu Pai. Te pedimos que nessa noite o Senhor dá ordem ao Seu anjo, para que ele visite, Senhor Deus, cada lar, cada família, trazendo bênçãos, paz e prosperidade em cada família, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, e como nós confiamos em Ti, Senhor, nós decretamos essa bênção na vida de cada um e já agradecemos pela vitória, porque sabemos que Tu vai agir na vida de cada um, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre, que todos possam dizer amém.